segundo bimestre, rodando aí. O que a gente vai falar nessa semana? Múltiplos e divisores. É uma matéria que a gente já viu, né, no primeiro bimestre e nas atividades complementares, na primeira e segunda semana das atividades complementares, eram sobre múltiplos e divisores, né? E também no PET 1 tinha alguma coisinha na primeira semana, né? A gente viu, até porque a gente precisava de saber fazer MMC para ficar mais fácil a gente fazer a soma de frações, né? Com denominadores diferentes. Agora a gente vai ver a utilização do MMC e MDC em outras situações, de um jeito um pouco mais complexo, né? Então vamos relembrar o que é. Vamos dar uma lidinha aqui no texto. Caro estudante, nessa semana você vai relembrar a ideia de múltiplos e divisores de números naturais, compreender a ideia de múltiplos e divisores de números inteiros e resolver problemas envolvendo múltiplos e divisores. E o que é múltiplo mesmo? Vamos lembrar. Observe a tabela seguinte, que eu tenho o 3 e o 5, o sinal de multiplicação, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a sequência dos números naturais. Então, eu faço 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, vezes 4, 12, vezes 5, 15. Mesma coisa o 5. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, assim por diante. Acima, nós estamos trabalhando com as tabuadas do 3 e do 5. Note que para criar a tabuada do 3, tomamos o número 3 como referência e multiplicamos pela sequência de números naturais. Eu pego 3, multiplico por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. A mesma situação ocorre na tabuada do 5. Os números gerados, no caso, os resultados, são chamados de múltiplos. Então, o múltiplo de um número natural é o produto, ou seja, é o resultado da multiplicação desse número, que será a nossa referência, por um outro número natural qualquer. Então, se eu fizer 3 vezes 20, dá 60. Então, 60 é um múltiplo de 3. Ah, se eu fizer 3 vezes 25, é 75. 75 é um múltiplo de 3. Então, se eu pegar o 3 e multiplicar por qualquer valor, o resultado vai ser um múltiplo de 3. Beleza. Vamos seguir. Aqui temos outro exemplo, tipo que eu fiz agora, né? E o que é divisor? Bom, observe as seguintes divisões. Quando dividimos o 20 por 4, encontramos quociente 5, ou seja, o resultado 5. E o resto igual a zero. Né? 5 vezes 4 é 20, aí 20 menos 20 dá zero. Resto zero. Quando a divisão fornece o resto igual a zero, ela é uma divisão exata. Com isso, podemos falar que 20 é divisível por 4, ou que 4 é divisor de 20. Então, quando eu divido um número pelo outro e não sobra nada, ou seja, o resto é zero, eu digo que o número que eu vou dividir, que eu estou dividindo, ele é divisível por aquele e que aquele número é divisor quando não sobra nada. Beleza. Agora, olha só. Quando dividimos 13 por 4, então aqui vai dar 3 vezes 4, que é 12, né? E 13 menos 12 sobra 1. Encontramos o quociente 3 e o resto 1. Quando a divisão fornece um resto diferente de zero, ela não é uma divisão exata. Com isso, podemos falar que 13 não é divisível por 4, ou que 4 não é divisor de 13. Então, se eu perguntar, o 5 ele é divisor de 30? Para mim ter certeza disso, eu divido 30 por 5. Se não sobrar nada de resto, sim, ele é divisor. Agora, se sobrasse resto, não é divisor. O 18 é divisível por 5?
Eu faço 18 dividido por 5. Se sobrar resto, ele não é divisível. Se não sobrar resto, ele é divisível. Beleza. Então, o divisor de um número natural é todo número diferente de zero que, ao dividir um número dado por ele, resulta em uma divisão exata. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Sim. Beleza. Tudo aqui você já Sim. sabe. Né? Múltiplos e divisores de um número inteiro. Isso aqui eu vou até falar bem rapidinho, porque a gente usa bem pouco esse caso. Né? Então, tipo assim, ó, os conceitos de múltiplos e divisores podem ser estendidos para os números inteiros. Basta inserir os números simétricos. Observe o exemplo. Simétrico é a mesma coisa de oposto, lembra? Então, os múltiplos de 3, Sim. 0, 3, 6, 9, 12. Agora, se eu pegar os inteiros, eu pego o positivo e o negativo. Então, é o mais 3 ou menos 3, o mais 6 ou menos 6, e assim por diante. Agora, vamos lá. MMC, mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo não nulo, lembrando que o zero é nulo, né? Comum entre os números envolvidos. Exemplo, tem aqui os múltiplos de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 e assim por diante. 14, 16 e assim por diante. Tem aqui os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Os múltiplos comuns é aqueles que repetem nos dois. Então, aqui repete o 0, depois repete o 6, depois repete o 12, depois vai repetir o 18, depois vai repetir o 24 e assim por diante. Então, olha só. Então, os múltiplos comuns de 2 e 3 são esses. Note que entre 2 e 3, ó, que o MMC entre 2 e 3 é o número C. Ou seja, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, é o menor não nulo, né? Então, o zero não conta. Então, o primeiro é o 6. Então, ele é o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3. Ele é o mínimo múltiplo comum, o MMC. Beleza. Agora, olha que, interessantemente, os múltiplos comuns de 2 e 3 são também múltiplos do próprio MC. Como assim? Olha só. Os múltiplos comuns de 2 e 3, ó, 2 e 3. O múltiplo comum dele é múltiplos comuns de 2 e 3, 0, 6, 12, 18, 24, beleza. Então, olha só. Os múltiplos comuns de 2 e 3 são também múltiplos do próprio MMC. Quem que é o MMC? É o 6. Ah, então veja só. Se eu pegar aqui, ó, 0, 6, 12, 18, 24, é os múltiplos de 6, né? É os múltiplos de 6. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Que os números vão se repetir. Achei o MMC. Achei o MMC 6. MMC de 2 e 3 é 6. A sequência desses múltiplos comuns vai ser de 6 em 6. Entendeu? Vai ser os múltiplos de 6. Entendeu? Então vamos lá. Máximo divisor comum. Deixa eu só dar mais um exemplo em relação àquilo ali. Por exemplo, os múltiplos comuns MMC de 3 e 5. Então, se eu pegar aqui os múltiplos de 3, vai ser 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, e assim por diante. Do 5 vai ser 0, 5, 10, 15, 20, e assim por diante. O MMC aqui é o 15, certo? O que ele quer dizer ali? O que ele quer dizer ali? Que o próximo número a repetir vai ser o 30, depois o próximo número a repetir vai ser mais 15, vai ser o 45, entendeu? É isso que ele quer dizer. Que os múltiplos comuns desses dois são os múltiplos do
MMC. Certo? Beleza. Certo. Vamos continuar. Aquilo ali é muito importante. A gente vai saber daqui a pouco por quê. Máximo divisor comum. Aqui eu já estou falando do maior divisor comum entre os números envolvidos. Então, exemplo, os divisores de 12. Então, são aqueles números que eu consigo dividir o 12 por eles e não sobra resto. Então, eu consigo dividir 12 por 1, que não sobra resto. Consigo dividir 12 por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Os divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores comuns entre esses aqui é o 1, o 2, o 3, o 6 e só. 1, 2, 3 e 6. O máximo divisor comum é o maior, então é o 6. O 6 é o MDC entre 12 e 18. Note que o MDC entre 12 e 18 é o número 6. Agora, olha que interessante. Os divisores comuns de 12 e 18. Então, eu estou falando assim, ó, 1, 2, 3 e 6. Esses carinha aqui são também os divisores do próprio MDC. Quem que é o MDC? É o 6. Então, os divisores comuns entre o 12 e 18 é 1, 2, 3 e 6. E esses 4 carinha aqui são os divisores do 6, que é o máximo, que é o maior deles. Beleza. Agora vamos encontrar o MMC e o MDC entre os números 72 e 120. Bom, aqui a gente vai usar a decomposição simultânea em fatores primos, que é o que a gente viu, né, nas aulas lá quando a gente estudou. Que é muito importante, eu percebi que teve muitos que entenderam bem, mas também teve alguns que não pegaram essa matéria. 72 e 120. Então, vamos descobrir primeiro o MMC, de 72 e 120. Travou aqui. Um minutinho. Que ele congelou no frio. 72 e 120. Como que eu faço isso? Eu coloco os dois aqui assim de lado e passo um traço. E aí eu vou dividir pelos números primos. A sequência dos números primos, professor, não lembra a sequência dos números primos. Não preocupe com isso. Automaticamente, se você estiver fazendo divisão direitinho, você vai estar dividindo só por número primo. O que mais que eu queria falar? Não pensa, então. Se você tem dificuldade, talvez não vai lembrar porque é número primo, não preocupa. Tente dividir pelo menor valor possível. Maior do que 1, a partir do 2. Porque se eu divido por 1, vai ficar esse mesmo valor, não vai ter fim. Né? Então, começa sempre tentando dividir por 2. Então, vamos lá. Algum desses dois aqui são divisíveis por 2? Responde aí, pessoal. Sim. Sim. Então, eu vou colocar o 2 aqui. Quanto que é 72 dividido por 2? É 36. E 120 dividido por 2? 60. 60. Eu consigo dividir por 2 de novo? Sim. Então, eu coloco 2 de novo. 36 dividido por 2 é? 18. E 60 dividido por 2? 30. 30. Beleza. Consigo dividir por 2 de novo? Sim. 18 dividido por 2? 9. E 30 por 2? 15. 15. Consigo dividir por 2 de novo? Não. Não. Agora, detalhe, para dividir por 2 é só ver se o número for par. Se o número for par, eu consigo dividir por 2. Se não for, não divido. Aí, próximo número. Então, o 2 era o menor. Agora, qual que é o próximo depois do número? 3. Consigo dividir por 3? Dá 5. Isso. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Consigo dividir algum aqui por 3 de novo? Sim. 3, né? 3 dividido por 3, que dá 1.
E o 5 não divide por 3, então eu abaixo o 5. E agora eu vou dividir por quanto? 5. Por 5. Que dá 1 e 1. Aí eu pego e multiplico todo mundo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360. Pronto. O meu MMC entre 72 e 120 é o 360. Então, se eu fizesse aquela sequência dos múltiplos de 72, a sequência dos múltiplos de 120, o primeiro a repetir, exceto o zero, era o 360. Achei o MMC, desse jeito, na decomposição de fatores primos. E agora o MDC. MDC, máximo divisor comum. O maior número possível que eu consigo dividir os dois números. 72 e 120. Eu vou fazer a decomposição do mesmo jeito, só que aí, na hora que eu estiver dividindo, eu vou, na hora de eu multiplicar o resultado aqui, ó, eu vou multiplicar apenas dos números que eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo. Como assim? Então, a gente viu aqui que foi por 2, que deu 36 de cá e 60 de cá. Opa, dividiu os dois. Então, eu circulo esse 2. Aí eu tinha dividido por 2 de novo, que deu 18 e deu 30. Opa, dividi os dois de novo, circula. Aí eu consigo dividir os dois de novo. Dá 9 e dá 15. Circulo. Agora, eu consigo dividir os dois de novo por 3, que dá 3 e dá 5. Circula. Agora eu dividi por 3 de novo, só que só dividi esse 3, o 5 eu não dividi por 3, então aqui fica 1, aqui fica 5, e eu não faço nada, não circulo esse 3, porque eu dividi só um dos números. E aqui eu ia dividir por 5, que dá 1 e 1, né? Só que eu também não vou circular esse 5, porque eu dividi só um dos números. Aí eu multiplico só os que eu circulei. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, o MDC entre 72 e 120, o maior número possível que eu consigo dividir o 72 e o 120 é o 24. Então, é isso. Então, por exemplo, para que eu uso isso? Digamos que tem uma situação assim, ó. Eu tenho aqui um saco com 72 balas de coco e 120 balas de chocolate. E quero dividir em quantidades iguais entre os alunos, desde que não sobre nenhuma bala. Né? Então, eu quero dar o mesmo tanto de bala de chocolate para todos e o mesmo tanto de bala de coco para todos. Para quantos alunos eu vou conseguir dar essas balas? No máximo, para 24 alunos. É para isso que serve a MDC, certo? Eu vou conseguir dividir no máximo para 24. E para não sobrar nada, né? Então é isso. Vamos lá. Seguindo. Falei aqui sobre como faz MMC e MDC. Basicamente é isso, pessoal, que é a nossa explicação de hoje. Mas eu vou entrar com vocês nas atividades para ajudá-los, porque elas são um pouco interessantes, vamos dizer assim. Número 1. A número 1 é tranquilo. Escreva os 5 primeiros múltiplos naturais de 7 e os divisores naturais de 30. Uma mão. Número 2. Vamos fazer junto a número 2. Eu quero que vocês participem. Presta atenção. Deixa eu jogar ela para o lado de lá. Deixa eu jogar esse número 2 para o lado de lá. Vamos lá. Número 2. Tá ela aqui. Esse aqui. Dona Luísa recebe periodicamente a visita de seus 3 filhos. O João a visita a cada 15 dias. A Maria a cada 20 dias. E o Antônio a cada 24 dias. Então, tem aqui o João, que visita a cada 15 dias. Tenho a Maria,
que visita de 20 em 20 dias, e tem o Antônio, que visita de 24 em 24 dias. Beleza, continuando. Como hoje é o dia de seu aniversário, os três foram vê-la. Daqui a quantos dias os três se encontrarão juntos? Os três estarão juntos novamente com a dona Luísa. E aí? Pensem por alguns segundos e me respondam. Como que eu... 120 dias? Por quê? Será que é 120? Como que você fez essa conta? 120? Por que 120? Vezes. Vezes? Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente chega nesse resultado? Peraí, professora, eu tô pensando. 120, porque João visita a cada 15 dias. Então, é só fazer 30, 45, 60, 75, 90. Isso mesmo. Então, o João, aqui, ó, tava todo mundo no mesmo dia, né? O João, a Maria e o Antônio, né? Antônio. Aí, Sim. quem que respondeu aí? Quem que foi quem? Quem Eu, falou por... Maria Heloísa. Beleza. Então, o João foi no dia 15 e depois? 30, 30, 45, 45, 60, aham. 75. Beleza, ele é de 15 em 15, né? Certo. Então vamos lá, até o 120. Até o 120. Não, 75, depois 90, depois 105 e depois 120, né? Beleza. E a Maria foi de quanto em quanto tempo? 20 dias. Então, 0, 20, depois de 40 dias ela foi de novo, depois de 60 foi de novo. 60. Opa, mas olha aqui, ó, a Maria já bateu aqui com o João, nos 60 dias. Sim. E o Antônio? Vamos ver o Antônio. O Antônio foi de 24 em 24 dias, né? 24 em 24 dias. Por que que eu coloquei esse zero aqui no começo? Porque estavam os três juntos no dia. Aí depois de quantos dias? Então começa a somar aqui. 24, aí de 24 em 24. Então 24 mais 24, 48. 48 mais 24, 72. O 72 já não bateu, né? No 60º dia, o Antônio não estava lá. Então, os três juntos. Então, vamos andar mais aqui com o Antônio. 72 mais 24 dá 96. 96 não tem ali no João. Não. 96 mais 24, 120. Opa! O 120 tem aqui, tem aqui. Bateu. Então, vamos confirmar se a Maria vai estar lá no 120. Com certeza, né? Porque 60, 80, 100 e 120. Achei a resposta aqui, 120. Então, o 120 é o MMC entre esses três números, não é? Entre 15, 20 e 24, o 120 é o MMC. Então, eu poderia ter feito desse jeito aqui, ou eu poderia ter feito o MMC de 15, 20 e 24. Ó, por 2 ia dar 15, 10 e 12. Por 2 ia dar 15, 5 e 6. Por 2 ia dar 15, 5 e 3. Aí agora por 3, que ia dar 1, 5 e 5. E por 5 ia dar 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Também daria para fazer, entendeu? Sim. Tranquilo? Ô tio, eu fiz o MMC, por isso que eu falei que eu fiz de vezes. Aham. Pois é, mas tipo assim, a gente, isso aqui a ideia é essa, né? A ideia é essa aqui. Mas se fossem números mais complicados de você chegar no resultado aqui, né? Aí não tem como fugir dessa regrinha aqui, né? Para economizar tempo, né? Dá para fazer dos dois jeitos, né? Dos dois jeitos dá para fazer. Vamos na 3.
dar uma explicadinha na 3. Lucas ama colecionar fotos. Ele percebeu que ao separar todas as suas fotos em grupos de 12, 15 e 24, sobravam sempre 7 fotos. Se a quantidade de suas fotos é um número compreendido entre 240 e 360, essa quantidade é igual a quanto? Bom, não fale a resposta. Talvez alguém já fez e já chegou na resposta da semana passada, né? Mas nesse caso aqui, quando a gente fala em separar em grupos, 12, 15, 24, né? E a quantidade de suas fotos é um número compreendido entre 240 e 360. Beleza. Aqui, novamente, tem duas formas de fazer essa questão. Tem duas formas. Primeira forma é achar o MMC entre 12, 15 e 24 e ver a relação que isso vai ter com os resultados. E a segunda forma é você, vamos dizer assim, fazer na unha. O que é fazer na unha? É não usar as propriedades da matemática, tipo essa que eu falei agora. É você pegar o 244, dividir por 12, depois dividir por 15, depois dividir por 24 e ver o que sobrou de resto. Mesma coisa fazer com 245, 246 e 247. Eu sei que você tem que pegar fazer divisão desses 4 aqui por esses 3 e ver em qual das situações que em ambos as 3 divisões vai ter um resto de 7. Mas tem o outro jeito de fazer, que é o mais simples, que é fazer o MMC de 12, 15 e 24 e ver a relação que isso tem com o 7 e com os resultados aqui. Não vou falar agora, mas na próxima aula a gente corrige, do MIT. Número 4. Numa loja de material elétrico existem 3 rolos de fio, cujos comprimentos são 180 metros, 240 metros e 330 metros. Deseja-se recortar todo o fio em pedaços iguais com o maior comprimento possíveis, sem deixar sobra. O menor número de pedaços obtidos é... Então, aqui é bem parecido com aquela questão que eu estava falando para vocês agora há pouco, como exemplo. Né? 5. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiros. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível de abelhas, então você distribuirá suas abelhas em... Aí você vai ter que fazer também os MMC da vida aí e pensar um pouquinho. Certo? E é só isso. Só 5 questõezinhas. Pouca questão, muito pensamento. Certo? Deixa eu parar a gravação e a gente tira alguma dúvida.